Diletos de Deus, é com muita alegria que nós estamos aqui no podcast Paz e Bem, acolhendo a nossa irmã Maria Angélica, da comunidade Semente do Verbo. É uma alegria lhe acolher aqui nesse encontro, irmã. Hoje temos a honra de lhe acolher e nós vamos tratar um pouquinho sobre um tema dos pecados capitais, que é sobre a gula, né? E eu queria que a senhora nos ajudasse a refletir sobre isso, irmã Maria Angélica. Obrigada, Padre Armstrong. Obrigada também a todos que estão nos acompanhando. Também é uma alegria poder estar aqui nesse podcast, né? Poder também contribuir, né? Como melhor compreendermos essa realidade tão próxima de nós, né? Que são os pecados capitais, né? Como denominamos, mas sobretudo a gula, que parece que ela foi diminuída, né? A terminologia é pecado, mas na verdade ela tem várias consequências, né? No meio de nós, na sociedade. Então, muito obrigada pelo convite. Irmã Maria Angélica, partilhe conosco aí de onde que você é, como foi sua trajetória para chegar até aqui, dentro da Semente do Verbo, né? Então, de onde você veio? Eu vim de longe, viu? Então, eu sou irmã Maria Angélica, né? Tenho 43 anos e sou consagrada na comunidade Sementes do Verbo há 20 anos e conheci a comunidade aos 23 anos, ali no final da minha faculdade. Sou formada em Direito e eu tinha uma busca de saber qual a vontade de Deus, né? Então, lá na Bahia, fiz faculdade na Universidade Católica do Salvador. Nunca pensei, a minha realização pessoal, profissional, não era ser religiosa, era ser juíza de direito. Essa foi a meta que eu empreendi a partir dos meus 10 anos de idade de estudar. Então, aos 21 anos, eu estava terminando a faculdade, eu entrei aos 16. E ali, ao final, me veio um questionamento. É isso que Deus quer para mim? Não participava de grupos de oração de maneira regular, ia às missas. Sempre gostei muito da vida da igreja, daquilo que eu conhecia naquele momento, né? As missas, momentos de oração. Mas nunca pensei no engajamento da minha vida toda. E ao sentir essa pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Eu agora estou findando a faculdade, é isso que é fazer concurso, para onde ir? Então, nesse momento, né, eu pude encontrar a comunidade Sementes do Verbo em um retiro, que justamente o título, Senhor, o que queres que eu faça? Né? São Francisco também fez essa pergunta. Né? Temos São Paulo, em Atos dos Apóstolos, o próprio Francisco que pergunta ao Senhor, o que queres que eu faça? E a partir daí, né, entrei nessa aventura de primeiro fazer a experiência do ano sabático. Para mim foi primordial, né, porque eu posso dizer, tem um antes e um depois. Né? Antes eu era católica de BGE, sem medo de dizer, sempre católica, jamais outra denominação. Mas depois do ano sabático eu me tornei católica de vivência, completamente. A partir dessa experiência, conheci a palavra de Deus. Nós temos o estudo da palavra, que não é um estudo só intelectual, é a vivência da palavra. Nesse período, conhecer o catecismo da Igreja Católica, né? Me apaixonei como estudante de direito, que estudei muitos códigos. Eu não conhecia a palavra e não conhecia a doutrina. Não conhecia, nem sabia que tinha. E para mim foi muito forte, que eu tinha sempre essa sensação, eu sou uma analfabeta de Deus. Não conhecia as coisas espirituais, a tradição apostólica. E durante esse período, né, de ano sabático, a gente recebe, né, essa vida eclesial mais intensa. A gente vive na comunidade por 9 meses para nos lembrar essa gestação. Eu entro no seio da Mãe Igreja, através da comunidade, para ser gerado por ela e depois ser enviado. Então, quando eu vim à comunidade, como eu falava, eu não pensava em ser freira, eu desejava ser uma cristã de coluna vertebral. Né? Isso para mim era muito claro. Mas na missão, que é um outro patamar que a gente também vive,
na missão, Deus flechou o meu coração, né? Então, na missão lá nos Alagados, uma favela na Bahia, em Salvador. Então, fomos fazer uma missão de ressurreição, né, com a família pobre. E lembro que ali dentro de mim eu dialogava com o Senhor. A gente estava fazendo uma faxina. E eu dizia ao Senhor, Senhor, se eu for juíza, eu vou ter dinheiro, eu vou ajudar os pobres. Isso tudo dentro de mim, negociando com Ele. E ao final do dia de missão, terminávamos sempre com a adoração ao Santíssimo. Adoração ao Santíssimo Sacramento comum. E naquele momento, eu estava lá rezando, eu ouvi claramente uma voz dentro de mim. Eu não preciso do seu dinheiro. Então, claramente o Senhor dizia, eu tinha boas ideias. E você que está nos escutando, às vezes a gente tem boas ideias para seguir o Senhor. Mas é preciso perguntar como o Senhor quer se servir de nós. E aí eu entendi, e o Senhor dizia claramente, eu quero a sua vida. Aí já é um outro... E aí eu entendi, a minha vida para poder ser essa palavra, né? Tentar viver a palavra e ser essa palavra viva para os outros. Então, a partir daí, com todo um caminho de acompanhamento espiritual, isso é importante, na igreja ninguém se envia, o padre está aqui, ele viveu todo um processo de discernimento, né? Nós temos pessoas que nos acompanham e que vão também nos conduzir, nos ajudar a compreender. E ao final desse período de 9 meses, esse discernimento vocacional, vida consagrada, mas não era isso que eu pensava, vida matrimonial, uma vida no mundo, paroquiana, participando de pastorais, uma vida em comunidade nova. Então, tudo isso na comunidade e algo que para mim foi espetacular. Na mesma época, tinham as irmãs franciscanas na minha cidade. E quando elas viram esse processo de mudança, antes do ano sabático, elas me propuseram de ir para a congregação. E dentro de mim eu dizia, não, mas eu não sei o que é. E a experiência do ano sabático, ele me deixou e nos deixa livre. Eu não vou para um vocacional para sementes do verbo. Eu venho para receber e dentro desse contexto Deus se manifesta. Então, o ano sabático hoje, como consagrada, 18 anos que eu fiz meus primeiros votos, né? Então, tenho uma consagração perpétua, virginal, na Arquidiocese de Belém, né? E, para mim, essa certeza. O chamado de Deus não depende de quem quer nem de quem corre. Mas, muitas vezes, nós não escutamos a voz que está dentro de nós, que é a voz de Deus. Então, sou muito feliz, não me arrependo, o sonho de ser juíza. Tenho amigas juízas, estudamos juntas, nos falamos. E, para mim, essa certeza. A profissão foi uma escolha, a vocação foi um chamado de Deus. Deus que chamou, né? Então, por isso, hoje, com alegria, sempre morei no norte, morei 9 anos no Tocantins como missionária, 3 anos e meio em Belém, 1 ano no Rio de Janeiro, 4 anos em Manaus e agora, há 2 anos, estamos, né, iniciando esse projeto de evangelização, formação, casa de retiro na Diocese de Óbidos. E com alegria, junto aqui com o padre Armstrong, né, nos conhecemos através da Fazenda da Esperança também, uma experiência muito querida, né, ao meu coração. Então, como eu dizia, tinha sonhos. Meu sonho, ao deixar alguns projetos, era morar com os pobres. Só que eu não dizia ao Senhor quais eram os pobres. E em 2018, Deus me deu os pobres, né, de morar junto com outras irmãs dentro da fazenda. E lá eu descobri que a maior pobre não eram eles, era eu. Pobre. Porque ao vê-los, a mudança que eles vivem a partir da vivência da palavra, como consagrada, eles me evangelizaram e me converteram. Porque há uma vivência da palavra muito autêntica, uma vivência também de vida cristã, almas que chegam completamente quebradas, destruídas. E a palavra de Deus faz um trabalho de ressurreição. Então, essa experiência junto com a fazenda também me marcou profundamente na minha vocação como consagrada, né? E hoje, estando em Óbidos, posso ir à fazenda, ajudamos, damos formação, podemos também fazer esse caminho de carismas, né? As Sementes do Verbo é um carisma, a Fazenda da Esperança é um outro carisma, mas caminhamos juntos, porque na igreja ninguém pode estar sozinho.
como igreja, devemos caminhar como irmãos, né? Então, muito obrigada por essa oportunidade, Padre, também, né? E que possamos mostrar essa igreja, né? Que é unida nas suas diferenças. Você que está participando aí conosco, compartilhe esse link aí, passe para os seus amigos. E como é que a senhora vê esse pecado segundo o documento da igreja, segundo o catecismo da igreja católica? Então, segundo o catecismo, a gente pode poder acompanhar no parágrafo 1865, a igreja, ela denomina alguns pecados chamados capitais, né? Capita vem de caput, cabeça, né? Então, são pecados que geram outros pecados, né? Ou também poderíamos dizer vícios que geram outros vícios. Então, a palavra capital vem de cabeça. E aí é muito importante a gente conhecer essa lista para entender, né? Então, quer dizer que um pecado capital, ele vai necessariamente me fazer praticar outros pecados, né? Então, a igreja, ela denomina 7 pecados capitais: a soberba, a avareza, a luxúria, a ira, a gula e a inveja e a preguiça, né? Então, são terminologias que parece que não são tão utilizadas, mas que devemos saber o significado para podermos também trabalharmos, né? O pecado, ele tem que ser combatido. E como combater, né? Primeiro, saber a definição e depois usar as armas do bom combate para cada um. E quais seriam essas consequências espirituais do pecado da gula? Então, o pecado da gula, né, nós podemos ver que é um pecado onde nós temos um exagero, acho que é a palavra mais simples para todos que nos acompanham, um exagero no comer e no beber, né? Então, há um desequilíbrio, uma descompensação. E no nosso espírito, né, o comer demasiado, o beber demasiado nos deixa pesados, nos falta discernimento. Porque quando nós, por exemplo, quando eu faço uma renúncia de algo no meu paladar, né? Uma renúncia, por exemplo, eu gosto muito de doce. Se eu renuncio esse doce, que é bom, mas se ele é em excesso, ele não só vai pesar o meu corpo, mas o meu espírito. Vai me faltar o discernimento. Eu não vou querer experimentar o amargo, o azedo, né? Que são sabores que também temos tanto no paladar quanto na vida. Então, eu vejo que a gula, ela nos impede discernir muitas realidades para a nossa vida, para a nossa alma. Porque o que é que acontece? Se no pecado da gula eu busco só aquilo que eu gosto, né? As realidades alimentares, vamos dizer assim, a comida que eu gosto, e quando na minha vida vierem realidades que eu não gosto, o que é que eu vou fazer com isso? Como eu vou lidar com essa frustração? Então, eu vejo que é muito importante aprendermos, né, como católicos, e, sobretudo, nós temos uma tradição apostólica, padres da igreja patrística, que vai nos ensinar bem a lidar com essa realidade, porque não é só não comer, né? A gente pode também dizer, como eu posso lidar, irmã? Olha, eu tenho uma tendência a comer muito, né? Como eu posso lidar? Jejum, renúncia, são palavras que hoje, sobretudo, quem busca uma vida saudável, né, parece até algo novo, mas para nós como católicos não é novo, né? A renúncia, o jejum, ele já existe, né? Há um ensinamento. E o que é o jejum? É livremente eu escolher me abster de algo, né? Seja na alimentação. Eu, por exemplo, gosto muito de café. Tem gente que... eu gosto muito de um cafezinho. Renuncia. Um dia você pode escolher. A igreja nos ensina às sextas-feiras para nos lembrar a cruz de Cristo. Mas você pode fazer a sua renúncia. Eu gosto muito de refrigerante. Renuncia. Porque isso vai te dar também uma graça de um autodomínio. Eu vou escolher, né? Então, eu não vou ser o meu estômago que me conduz, mas a minha razão que me conduz. Então, eu vejo que, para nós, não devemos só não comer. Temos que saber o que comer e a quantidade. Creio que hoje
junto com a gula, a gente poderia colocar, padre, também a questão do consumismo exagerado. Precisamos de muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa. E, de repente, estamos até no nosso físico doentes e o nosso espírito pesado. As coisas de Deus são pesadas e as pessoas não buscam, porque aparentemente elas estão tão saciadas, né, tão cheias, que não precisam de mais nada, nem mesmo de Deus. E quais seriam essas consequências para o nosso corpo, da gula? Isso a gente acompanha, né? A obesidade, né? A gente acompanha as doenças que a gente pode dizer do século, diabetes, hipertensão, tanto transtornos também, né? Hoje já se diz transtornos até mesmo psiquiátricos, porque se comemos mal, né? A comida, ela tem, eu tenho essa imagem de um bumerangue. Aquilo que você come vai, mas depois ela volta, né? Como essa consequência. Então, as doenças, elas são muito divulgadas, né? Não sou da área da nutrição, da saúde, mas a gente acompanha várias realidades, muitas enfermidades no corpo e que, em detrimento, vai levando também o nosso espírito, a nossa alma, porque nós somos corpo, alma e espírito. Se o meu corpo não está bem, a minha alma não está bem. E o meu espírito também, né? Se sente também adoecido, enfermo. Como nós podemos identificar que às vezes a pessoa está tão natural a gula, e como ela pode identificar se eu estou nesse pecado da gula? Eu creio que o principal, né, a gente pode dizer quais são os critérios. É você perceber se você é livre diante daquele alimento, daquela bebida. A liberdade, né, de dizer, se um dia aquele alimento, aquela comida me faltar, como eu vou reagir? E aí eu vejo que é aqui que você faz o discernimento. Se eu digo, eu só posso comer isso, eu só quero comer aquela quantidade de itens, a bebida, eu não vivo sem um cafezinho, sem quem bebe a bebida alcoólica. Então, se você não tem uma liberdade já mostra que você tem um aprisionamento, você já está preso, né, na gula, você já está ali emaranhado no pecado da gula. Eu creio que é cada um fazer a sua avaliação, né? Onde está, Jesus vai dizer isso, né? Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se o meu coração, ele está fixado, preso, né? O prazer de comer, o querer comer compulsivamente, ou também escolher determinados alimentos, né? Tem alimentos mais requintados, mais caros. Então, como as bebidas, eu creio que o discernimento é você que está nos acompanhando poder perceber o que na minha lista, né, de preferências alimentares e bebidas eu posso dizer, eu não vivo sem isso. Aqui mostra, você tem algo a trabalhar, porque você não é livre. Qual seria a importância do jejum dentro da vida cristã? Então, o jejum, ele nos dá... Eu tenho a imagem de uma fisioterapia, né? Quando a gente perde algum movimento em algum dos ombros do nosso corpo, a gente precisa fazer movimentos repetitivos, muitas vezes lentos, para retomar aquilo que perdemos. E eu vejo o jejum como esse exercício de renúncia para voltarmos à essência do nosso ser. Não ficarmos pesados no nosso coração, mesmo no nosso corpo. Então, um exemplo, na comunidade na qual eu participo, né, sou membro, Sementes do Verbo, toda sexta-feira, né, nós, os membros, nós realizamos o jejum no momento do almoço. Então, o nosso almoço, a nossa renúncia ao invés de termos uma refeição, arroz, feijão, salada, legumes, uma proteína, nós fazemos pão e água. Não porque não gostamos de comer. É para nos lembrar que nós somos livres diante da comida. E Jesus vai nos dizer, não só de pão vive o homem, né? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o que nós fazemos? Na sexta-feira nós temos um encontro comunitário que chamamos
círculo da palavra. Então, antes seria do horário do almoço, às 13 horas, ao meio-dia, nos encontramos e fazemos uma partilha da palavra, uma exortação, para nos lembrar que naquele dia o alimento para o nosso almoço é a palavra de Deus. E fazemos esse treinamento para nos lembrar. Comer é muito bom, mas a quantidade e o que eu como é muito importante também. O que a Bíblia nos fala sobre o jejum? Sobre o jejum, como ela nos orienta contra a gula, na verdade, né? O que a Bíblia fala sobre a gula? Então, tem um versículo no livro de Provérbios 23:2, que fala: se o teu apetite vem com muita força, coloca uma faca na tua garganta. Né? É forte essa palavra, a tradução, que é para nos dizer: não te deixes comandar pelo teu estômago, né? Mas te deixa comandar pela razão, né? Você é um ser racional, nós somos um ser racional, e pela fé. Isso que está à minha frente é bom para mim ou não? E muitas vezes, com o pecado da gula, nos falta esse freio, como um carro. O carro precisa de freio. Falta esse freio de dizer: isso aqui não é bom, eu não vou comer, né? Eu vou renunciar. Então, na palavra de Deus, também São Paulo, né? Novo Testamento, Paulo, ele é bem rígido, palavra, ou posso dizer, muito radical, onde ele vai dizer: não devemos saciar os apetites da carne, ou seja, devemos saber tratar essas compulsões alimentares que nós temos. Muitas vezes a pergunta é sempre: eu tenho fome de verdade ou eu quero preencher um vazio que está, uma frustração que eu vivi, que eu estou vivendo, um sofrimento que eu estou passando? E muitas vezes o jejum, ele vai me ajudar a dar esse freio. Né? Pessoalmente, por exemplo, a sexta-feira é o dia que eu sinto mais fome. Mais fome. Fome, eu disse: meu Deus, por quê? É o dia que, como comunidade, como membro, nós escolhemos. Então, a gente vê como a nossa natureza, ela é demasiada forte, né? A nossa carne é forte e já tenho 20 anos nessa vida missionária. Então, na sexta-feira, os outros dias eu passo tranquila, mas na sexta-feira é incrível a experiência de poder ver que a gente precisa realmente tratar o nosso corpo não com uma dura escravidão, nem dos prazeres, nem da falta, mas com um justo equilíbrio. E aí vem, por exemplo, a vida de oração. É importante rezarmos, né? Isso é bom, isso não é bom. Se você reza, você que nos acompanha, se você rezar, o Senhor vai te dar o discernimento. E você vai perceber: não, isso aqui, como Paulo mesmo vai dizer, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E esses dois lados, a gula nos inflama, o jejum nos cura. Né? Sim. Hoje a medicina fala muito nesse campo, né? Que as nossas inflamações vêm muito da gula. Né? E o jejum, ele é curativo. Se diz até que quando se faz o jejum de 24 horas, se cura até células cancerígenas, né? Sim. E isso gera uma sabedoria milenar, né? Que encontramos na Bíblia. Queria que o senhor compartilhasse conosco um exemplo, uma experiência sobre essa realidade da gula. Né? Um exemplo que o senhor viu ou uma experiência bem de perto. Sim. Eu creio que, né, como membro também da nossa comunidade Sementes do Verbo, temos várias realidades, né, sobretudo essa questão das escolhas, né, alimentares. E ao longo desses 20 anos, é perceptível quando nós entendemos o para que eu como, né, o para quê, qual é o sentido. Há muitas mudanças, né? Temos membros da comunidade mesmo que, ao chegar,
conosco, né? Muitas vezes com excesso de peso, com muitas enfermidades, né? Não só no corpo, na alma. E ao entrar, né, eu digo, nessa onda de uma vida saudável em Deus, porque aqueles que seguem o Senhor entram numa vida saudável no corpo, na alma, no espírito, e vão não só perdendo os excessos, mas eles também vão, pouco a pouco, adquirindo uma sabedoria, um discernimento, uma graça também de uma escuta mais apurada, né, em Deus, da palavra de Deus, e começam a se tornar autênticos missionários. E antes nem pensavam. E muitas vezes, né, quando a gente, na vida comunitária, por várias vezes, quando eu cheguei, por exemplo, para mim, eu vim à comunidade, tinha 23 anos. Não tive muitas dificuldades nas escolhas alimentares, mas algumas pessoas têm. Por exemplo, algumas casas nossas recebem muita doação de peixe. E há pessoas que não gostam de peixe, não gostam. Então, muitas vezes, na mesa, né, tá lá o peixe. E a pessoa diz, não, eu não vou comer porque eu não gosto. E aí é todo um ensinamento, não é uma obrigatoriedade, é um ensinamento. Na vida, a gente aprende a comer até aquilo que eu não gosto. Então eu vejo que a gula, ela também nos deixa um pouco que mimados. Eu só como o que eu gosto. Eu só bebo o que eu gosto. E na vida cristã, né, se a gente lembrar de Jesus, será que Jesus gostou da cruz? Não. Mas ele precisou passar por ela, né? Então, a nossa vida, ela não é só gozo, mas ela também tem os ácidos, azedo, amargo, que precisamos já aprender no nosso paladar a passar por isso. Então, muitas vezes, como responsável de casa, eu via alguns irmãos e eu motivava. Vamos, o próprio Jesus diz, ide e comei do que vos der. Quer dizer, eu tenho que ter uma abertura, né, muito grande. E me recordo agora, quando eu morei no Tocantins, né, lá em Palmas, e lá tem um fruto chamado piqui. Piqui, não é piquiá, é um derivado, é piqui. E, pessoalmente, na minha infância, eu odiava esse fruto, porque os meus pais, que são do interior da Bahia, eles traziam para casa. Quando esse alimento era cozido, saíamos correndo. O cheiro era terrível. Então, quando eu cheguei no Tocantins, no primeiro ano, logo, tinha muito piqui. Então, cozinharam. E aquele alimento me vinha a ânsia de vômito. Um dia, no segundo dia, e depois eu comecei a refletir. Eu sou missionária. Se um dia eu for enviada em uma missão muito pobre, como eu farei para dizer a um pobre que come aquilo que eu não como, que eu não gosto? Então, eu decidi, isso foi uma decisão pessoal, eu disse, eu vou começar a comer. Um dia eu comi um piqui, passei o resto da tarde arrotando piqui. Até brincam que quem come piqui nunca mais esquece dele. Era uma coisa que não digeria dentro de mim. Mas para dormir tive que tomar o sal de frutas. No segundo dia tinha piqui de novo. Eu disse, eu vou comer agora 2. E no segundo dia eu já não senti mais nada. E no terceiro dia, o piqui para mim é amado e adorado. E ele tem propriedades, né, terapêuticas, várias anti-inflamatórias, mas eu odiava o cheiro, como é importante para nós também, né? A alimentação vai no cheiro, no sabor. O cheiro, no primeiro momento, era repugnante. Eu não conseguia suportar. E hoje, quando eu encontro os irmãos da Casa de Palmas, eles felizes, eles guardam o piqui o ano todo, no final do ano eu vou comer lá em Belém. Eles guardam, congelam, que é para a irmã, mas eles não sabem que pessoalmente foi um treinamento que eu fiz de aprender a comer e superar também os entraves que a gente coloca daquilo que eu não gostava. E aprendi a gostar, né? E aprendi a entender. Mas até que é bom. Então, hoje eu como o piqui como se eu fosse uma tocantinense. E quais seriam essas consequências espirituais da gula? As consequências espirituais a gente pode elencar
a falta de busca das coisas de Deus, né? A gula, ela também nos dá um sentimento de que eu estou satisfeito. Então, eu não preciso de mais nada. E aqui tem um risco, né? Quando a gente comer, a gente tem que comer e deixar sempre um espaço. Não vamos preencher todo o nosso estômago. Vamos deixar um espaçozinho para nos lembrar uma certa incompletude. Então, quando você se abastece, né? Se abastece demais, você fica sem gosto da vida espiritual. As coisas de Deus não te satisfaz, te falta também um discernimento, né? Eu dava esse testemunho pessoal. Eu não escolhia o piqui por causa do cheiro. Eu detestava. Mas a partir do momento que eu fiz a reflexão, eu também sou missionária, eu preciso aprender a gostar disso, eu preciso também aprender a comer. Eu comecei a ter um discernimento mais apurado. A gente começa a estar aberto. Eu não como e não faço só aquilo que eu gosto. Eu como e faço também as coisas que eu posso não gostar, mas que são necessárias e boas. Qual é a virtude contrária ao pecado da gula, que nos ajuda a nos libertar da gula? Todo vício tem uma virtude, né? E para simplificar, São Tomás de Aquino, que é doutor, né? Não vamos tirar os méritos, mas para a gente entender, vício e virtude, eles têm algo em comum. São atos repetidos. A virtude é um ato bom repetido várias vezes. Um vício, um ato mau repetido várias vezes. Então, a gente vê aqui que eles, entre aspas, são parecidos, mas tem uma palavrinha, o bom e o mal. E o que a gente pode, como a gente pode combater o contrário, né, do vício da gula? A temperança, o autodomínio. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Né? Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei escravizar por coisa alguma. Então, a temperança, ela me dá esse autocontrole, me dá sobriedade. Nós que trabalhamos também com a Fazenda da Esperança, né? Tive a graça de morar 4 anos em Manaus e vejo como é importante ajudar os jovens, que não é um problema só da droga química, mas é encontrar esse equilíbrio, né? O equilíbrio na quantidade do alimentar, o equilíbrio no dormir, o equilíbrio na vida de oração, o equilíbrio... Tem várias áreas em nós somos complexos, não somos tão simples como ser humano. Deus nos fez muito amplo. Então, eu vejo que a temperança, ela me dá esse autocontrole, né? Eu não fico presa e não fico uma máquina. Imagina um carro desgovernado. Quem está nos acompanhando, se você dirige, imagina um carro desgovernado. A gula, os pecados capitais, é isso em nós. É um carro desgovernado. E a temperança vem ser embreagem, freio, para a gente poder caminhar, né, e andar na velocidade que é necessário naquele momento. Então, o contrário, ou a outra face do vício, a temperança. Né? E até a gente lembra a palavra tempero. Né? O que é uma comida temperada? É uma comida equilibrada. Ela não pode nem estar muito salgada, nem muito sem sal. Ela tem que estar no equilíbrio. Nos lembra a balança, um equilíbrio. Muitas vezes esse estresse, o mundo corrido, às vezes a pessoa se sente pressionada financeira, está desempregado. Então, isso também leva as pessoas com uma pressão psicológica de buscar esse acesso no comer, no beber. Sim. Também no mundo das drogas, né? Também. Nós seres humanos somos muito, muito vulneráveis, né? A gente pode usar essa palavra, e frágeis. Então, quando eu vivo uma situação de estresse, uma frustração no emprego, como o senhor falava, questão econômica, financeira, né? Quantas pessoas, de repente, estavam bem e começam um vício no álcool. De repente. Mas por trás, né? E aí por isso que precisamos acompanhar o ser humano como um todo, né? Não só uma parte dele. Pode se tratar
indo a um médico, deve-se a um nutricionista, um psicólogo, às vezes um psiquiatra, mas o seu espírito também está doente, porque tem algo que gerou o início disso. Então, como é importante também buscar esse apoio, né, de compreender onde é que está a origem, né? É uma frustração, uma dificuldade no casamento, né? Uma dificuldade relacional, uma dificuldade na família. Então, há várias portas que podem se abrir e que nós podemos compensar, né? A gente pode ser como aquela mola, né? Uma mola, quando ela é pressionada, 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 e depois ela solta, né? E aí ela solta e ela vai para qualquer lugar. E muitas vezes é isso, podemos estar pressionados com realidades interiores, né? A nossa vida, a nossa volta, e de repente solta. Não comer demasiado e sem muito discernimento, come por comer, não beber, e aí entra muitas vezes também o vício, né? Das drogas químicas, né? As não lícitas, que a gente pode dizer que todas são drogas. O álcool é uma droga, mas socialmente ela é dita como lícita, mas é uma droga que é uma porta para todas as outras. Tem aquele livro, O Crime do Padre Amado, mostra que o pecado seria o comer muito. Às vezes o padre religioso, ele vai numa casa e a pessoa, às vezes, ela já serve o prato, né? E aí ainda nem está acabando, ela já traz um outro prato. Não, padre, come mais um pouquinho, irmã, coma mais um pouquinho aqui. Então, se a gente frequenta muitas casas, esse é uma dificuldade. A gente não saber dizer não. A gente tem que ter esse autodomínio de dizer não também. Sim. Não, para mim já basta. Porque a gente associa, né, o comer muito como uma graça de acolhimento, né? As pessoas associam. Se a pessoa não come muito, ela não gostou da comida. E aqui é uma mudança de mentalidade, né? Eu posso comer um pouco de cada coisa. Eu não preciso comer tudo. Acho que aqui o critério da temperança, eu posso comer, né, um pouco, aquilo que está à mesa, um pouco de cada coisa, tudo no justo equilíbrio. Eu vejo que o equilíbrio não é tão fácil de nós conseguirmos, mas é possível conseguirmos. Então, nesse exemplo que o senhor deu, né, a gente vai numa casa missionária, uma família que nos acolhe. É só pedir, olha, me dê só um pouquinho, né, e depois saber dizer não, né, saber dizer não. Ah, não, é porque tem uma quantidade, não dá para ser tudo. Ser tudo, né? Senão ficamos pesados para a missão, né, padre? Não podemos. Aí esse dizer não que é o mais difícil. Às vezes quer ser educado e acaba se prejudicando, né? Sim, mas eu vejo que mesmo as pessoas, elas começam já a aprender, né, que hoje nós podemos ver, tem muitos milhões de pessoas no mundo que passam fome, é verdade, mas se fizermos uma leitura, uma retrospectiva, né, histórica, social, hoje, né, a nossa geração, a gente pode dizer, tem muito mais acesso à alimentação, muito mais. Só que hoje, muitas vezes, a gente tem mais gênero alimentício que alimento de verdade. Então, o acesso à comida, mesmo se temos irmãos que ainda não têm esse acesso, mas é muito maior hoje. Só que hoje nós não temos, nos distanciamos daquilo que muitas vezes era a alimentação saudável, né? Uma alimentação de verdade. A gente vai ter outros tipos de alimentos. Então, como é importante as pessoas, quando nos acolhem, nós como missionários, né, você que nos acompanha, não tenham medo de dar pouca comida para o padre, para a irmã, tá bom? Não tenham medo, a gente não precisa de muita comida. A gente precisa de comida que nos alimente de verdade, porque se nós, né, como missionários religiosos, se nós ficarmos doentes de tanto comer, como é que a gente vai cuidar de vocês? Então, não tenham medo, tá bom? Falo aqui, coloca pouca comida, irmão, padre, para que a gente também possa viver, né, essa caridade. Senão a gente fica constrangido de dizer, não, eu não como, eu não posso. Não, é só saber. Precisamos também, como consagrados, também cuidar do nosso corpo, é cuidar do corpo de Cristo, né? O corpo que é o templo do Espírito Santo. E nós cuidamos do corpo que é a igreja. Então, isso não é uma vaidade, não. Começa, sobretudo, pelo Espírito,
né, nós demos a nossa vida para cuidar do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo precisa também de nós, né, que o nosso corpo esteja bem, porque a gente já vai ter os sofrimentos, as doenças que vão nos acometer, mas se nós cuidarmos bem, né, do corpo de Cristo, nós vamos poder ajudar mais as outras pessoas. Irmã Angélica, que conselho você daria aos nossos ouvintes para combater a gula em suas vidas diárias? Eu creio que quando você for fazer o seu prato, né, por exemplo, você vai ou estar num restaurante ou mesmo na sua casa, faz o discernimento. Eu tenho fome de comida? Primeira pergunta. A segunda, eu vou colocar aquilo que eu preciso. Porque com o passar do tempo, quando a gente é jovem, quando eu era jovem, eu comia muito, né? Porque precisava também queimar, estudava, fazia faculdade, então precisava queimar, né, vamos dizer, muitos neurônios. Então, a alimentação. E com o passar do tempo, se você que está nos acompanhando já passou dos 30, dos 40, a gente já não dá mais para comer como 20. Então, faz esse discernimento. Eu preciso dessa quantidade de alimentos. É bom essa quantidade, né? E você vai pouco a pouco e faz esse teste. Coloca no teu prato aquilo que você não gosta. Porque quando você começar a comer aquilo que você não gosta, você vai aprender também a suportar as coisas, as intempéries da vida que você não gosta. Vai ser um exercício alimentar que vai levar para a sua vida humana, espiritual. Quando as cruzes se apresentarem, você não será uma criança mimada, que vai sair batendo o pé, gritando, rejeitando, porque você já começou a aprender. Por exemplo, começa a fazer pequenas renúncias. Gosta muito de açúcar? Tira. Ah, vou tirar de vez. Vai tirando aos poucos. Tira uma quantidade. Eram 3 colheres, coloca 1,5. Você vai desmamando, porque o nosso paladar ele tem que ser desmamado. Como no seio da mãe, né? Nós mamávamos e a nossa mãe teve que ir nos desmamando. Então, vai fazendo pequenas renúncias que você vai perceber. E o autodomínio, você vai olhar uma comida que você gosta e você vai dizer, mas eu gosto, mas agora eu não posso. Então, você vai aprender também a ter esse freio do autodomínio. São pequenos exercícios que vão gerar as virtudes, né? Eu falava, o vício e a virtude são atos repetidos. Se você fizer pequenos atos repetidos, você vai ter a virtude da temperança. Nós percebemos que às vezes as pessoas acabam extraviando o alimento, né? Colocam muito e às vezes já nem querem mais, mas já se torna um hábito ruim. Repete a segunda vez e só prova um pouquinho, não quero mais. E você vê quanto alimento vai para o lixo, quanto alimento que talvez poderia ser doado. Uhum. Né? Aí é uma das consequências também da também, gula, né? Padre, e que a gula depois vai se tornar um pecado social, né? Isso que o senhor fala, o desperdício. São Vicente de Paulo, ele dizia, desperdiçar de comida é roubar dos pobres. Então, quando eu desperdiço algo, né? E há pessoas que fazem isso, eu experimento, eu não gostei. Não, vai até o fim. É preciso. E se você não comeu, um outro irmão, né? Nas grandes cidades a gente vê irmãos moradores de rua que vão para as lixeiras pegar o lixo, o resto de comida. Não é digno, né? Então, fruto, né, dessa sociedade consumista, e nós podemos muitas vezes cair nesse consumismo, né? Em nossa comunidade nós pedimos muitas doações, frutas, verduras, legumes, vamos à feira, evangelizamos. E nas nossas casas, pessoalmente, eu tenho sempre esse cuidado de dizer, irmãos, se a gente recebe um bem, um produto, né? Ali é uma doação. A pessoa que doou, ela perdeu, porque ela me deu. Nós devemos aproveitar tudo e não jogar fora. Porque senão eu estou roubando dos pobres. Eu estou roubando daquele que me doou, mas estou roubando de uma outra pessoa pobre, como nós,
que poderia estar sendo beneficiado. Então, essa mentalidade, padre, também, né? Quando a gente sai dessa gula, entra no autodomínio, você não vai desperdiçar comida, você não vai jogar comida fora, porque essa experiência, eu comi, só dei uma garfada, já não quero mais. Não, isso ainda não é um espírito do Conselho Evangélico da Pobreza, é a riqueza, né? O pobre é aquele que se satisfaz com aquilo que tem e que vai também partilhar. Outra coisa que a gente poderia elencar, junto com a gula, é a falta de partilha, né? E o consumismo exagerado, a falta de partilhar aquilo que temos. Se eu tenho algo em grande quantidade, eu vou partilhar com aquele que não tem, né? Não vou jogar fora, não vou desperdiçar. Então, a gula, é verdade que ela é muito ampla quando a gente entra e vê as consequências, né, dela na nossa vida e que a gente pode mudar. Aprender, ensinar, por exemplo, as crianças, não pode jogar comida fora. Né? Nós temos uma missão na Venezuela, nós abrimos em março, pessoalmente eu fui acompanhando as irmãs. E as pessoas vivem em situação de miséria. Miséria. Né? E ao ver aquela realidade, dentro de mim eu dizia, meu Deus, eu não conhecia esse lado de não ter o que comer. Não ter, as pessoas não têm o que comer. É uma desnutrição populacional de criança, idoso, adulto, jovem. E a nossa fundação fica em Santa Helena, ao lado de Pacaraima, é a fronteira com o Brasil. E nós, do outro lado, um desperdício, um esbanjamento. Né? Então, irmãos tão próximos de nós, né? E internamente na nossa comunidade a gente fez um peditório em todas as casas, de não desperdiçarmos nada, de economizarmos para ajudar essas irmãs, que não é só para as irmãs, é para todo um povo que nós agora fomos chamadas a evangelizar. E é bem perto de nós. Irmã, dentro desses pecados capitais, a gula, ela está na frente, né? Quais seriam esses outros pecados que seriam essas consequências da gula? Então, nós podemos elencar, né, relacionado ao pecado da gula, podemos relacionar os pecados contra a castidade, né? A sexualidade é muito ligada porque são pecados ligados à conservação da vida humana, né? Comer nos mantém vivos. Uma vez eu vi um médico que ele dizia, achei interessante, o único momento que a gente não come é quando a gente morre. Por isso que é difícil o jejum, porque o jejum vai nos remeter à morte, né? Então, a gula e os pecados na sexualidade, eles muitas vezes são desvios. Então, por isso que quando você vive o pecado da gula, que é capital, cabeça, como eu dizia, ele consequentemente vai te levar aos pecados contra a sexualidade. É a consequência, a gente pode dizer, né? A partir daqui, dessa falta de moderação no comer, no beber, vai me levar a essa realidade também de pecados na sexualidade. E depois, outras realidades que elencamos, consumismo, né? Aquilo, eu quero comprar sem ter necessidade, né? O querer as coisas. E depois me endivido. Olha, católico não vive endividado. Se você está endividado é porque falta um equilíbrio nas finanças. Você não parou para fazer os cálculos. Então, a gente pode perceber que há como que um círculo, né? A partir desse, dentre tantos outros também. Mas creio que o principal, gula, pecado contra a sexualidade, o desordenamento sexual, consumismo, dívidas, porque a pessoa não consegue se manter, ela precisa sempre de mais e mais. Irmã, quero agradecer, irmã Maria Angélica, aqui, pela sua experiência, né? Suas sábias palavras inspiradoras, que certamente enriqueceu os nossos ouvintes e que nos inspira a vivermos essa temperança, que é uma graça de Deus.
Eu queria que a senhora fizesse a conclusão. Então, muito obrigada, Padre Armstrong, também todos que nos acompanham. E podem contar também sempre com a nossa comunidade, né? Nessa graça da oração, da formação. Nós estamos sempre aqui na Paróquia São Francisco, né? Junto com o Padre que nos acolhe, né? E essa graça de aprendermos juntos, né? Como cristãos, viver como Jesus viveu. Jesus nem passou fome, nem Jesus foi obeso. Jesus foi um homem equilibrado, né? E esse é o nosso modelo, né? O cristão imita quem? Não imita o padre, não imita a irmã, imita Cristo. Então, se olharmos bem, né, como Jesus viveu, nós iremos equilibrar tudo dentro de nós, tudo. Até as frustrações, nós falávamos aqui, a frustração pode me levar a uma compensação. Se eu peço a Jesus, como o Senhor passou a frustração, as frustrações na sua vida? Ele vai nos ajudar, né? Então, que possamos pedir a Ele, né, essa graça. Senhor, me ensina a ser uma pessoa com temperança, uma pessoa equilibrada em todas as áreas. Quem se equilibra no comer vai se equilibrar nos relacionamentos. Outra coisa, nas finanças também. A gente vive um equilíbrio em todas as áreas. Então, que Deus abençoe cada um de vocês que nos acompanham e que possamos juntos, né, como cristãos, entrar nessa forma do Cristo. Muito obrigada, Padre. Muito bem, irmã. As irmãs de Semente do Verbo, elas têm um trabalho muito grande pelo Brasil, nas Fazendas da Esperança. Se de repente você que está aí, uma jovem, deseja seguir esse espaço das irmãs da Semente do Verbo, entre em contato aqui. Elas também recebem doações lá em Óbidos, elas têm casa, missão lá em Óbidos também. Então, muito obrigado, irmã. E vamos fazer uma oração final, né, irmã? Pedindo que o Espírito Santo de Deus faça uma oração final para nós, irmão. Amém. Queremos te pedir, Senhor, junto com teu Espírito Santo, essa graça de um profundo equilíbrio, que tu és o equilíbrio das nossas almas, mas que tu sejas o centro, Senhor, das nossas vidas. Se tu estiveres no centro, não precisaremos de compensações, nem no alimentar, nem na bebida, nem mesmo nas coisas materiais. Nós queremos te pedir de assumir esse centro da nossa vida e queremos pedir nessa oração do Pai Nosso que o Deus que é Pai, que Ele possa nos ensinar também a aprendermos a sermos filhos, irmãos uns dos outros, a não ter distinção, porque uns têm muito, outros não têm nada, por causa do nosso pecado, Senhor. Nós queremos te pedir, ensina-nos a sermos filhos e irmãos. Pai nosso, está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus eterno e todo-poderoso vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.